Desejar a toda a igreja um feliz ano novo, que possa abundar a presença de Deus sobre a sua vida, sua casa, externar minha gratidão por mais um ano, louvar a Deus pela vida do meu pastor Simoni, pastor Samuel, a todos os obreiros, amigos e companheiros. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Lucas 5, de 1 a 11, todos acharam? E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando os barcos por terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podeis assentar, muito obrigado por acompanhar em pé a leitura bíblica. Um texto bastante conhecido e pregado, que trata de um episódio do início do ministério de Cristo. Lá nas cercanias de Cafarnaum, o nosso Jesus estava ensinando. E diz a Bíblia que, na beira do mar da Galileia, uma grande multidão ajunta-se para ouvir Cristo. Ao mesmo tempo, o Pedro está lavando as redes, juntamente com Tiago, com João, com André, porque eles haviam trabalhado noite toda e não havia pescado nada. Jesus chega, observa que os discípulos estão lavando as redes, normal, noite toda, não deu certo, vamos deixar para a próxima noite, vamos descansar. Mas Jesus precisa de arrumar um meio para melhor comunicar a mensagem que ele está ensinando. Então ele fala assim: Pedro, me empresta o seu barco para que eu possa utilizar como um palanque, e da água eu vou falar com a multidão sobre a areia. E o Pedro cede o barco. Jesus ensina. Não sabemos quanto tempo ele ensinou. Quando ele acaba o ensino, ele fala: agora, Pedro, volte ao mar alto e lance a rede de novo. Pedro olha e fala: Senhor, o Senhor chegou agora, mas nós estamos aqui noite toda trabalhando e não conseguimos pescar nada. Mas o Senhor está mandando, então, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele foi lá e lançou a rede.
E quando puxa, era uma quantidade de peixe que não cabia só no barco de Pedro. Precisou ele chamar João e Tiago, e diz que encheu os 2 barcos, e quase os barcos afundam. Pedro não acredita no que ele está vendo. Ele olha o milagre, olha Jesus, olha para ele vê a grandeza de Jesus, a pecaminosidade dele, a quantidade de peixe, e ele fala: Senhor, afasta de mim. Eu não sou digno de viver o que eu estou vivendo com o Senhor. Eu não sou digno de ter o Senhor perto de mim. Afasta de mim. Jesus então olha e fala: Pedro, não dá para eu afastar, Pedro. Até hoje você pescou peixes, mas a partir de hoje você vai pescar homens. E diz a Bíblia que eles então, largando tudo, seguiram a Jesus. Interessante, querida igreja, que é uma rotina natural. Homens pescando, Jesus ensinando, uma pescaria que não deu certo, uma noite de trabalho em que nada pescaram, tudo segue de maneira natural. De repente, uma palavra de Jesus, uma obediência de Pedro, gera o sobrenatural. O ano inicia amanhã, 1º de janeiro de 2020. Tudo segue naturalmente. Alguns estão de folga, outros vão trabalhar, as contas vencem, os dias vão passar, vai chegar os feriados. Nós vamos para todos os desafios para a vida debaixo do sol. Mas é possível, em meio a uma vida natural, experimentar algo sobrenatural. Aqui nós temos uma narrativa de algo natural, em que aconteceu o sobrenatural. Eu quero trazer algumas lições para descentrar todos os irmãos e amigos que nos visitam. Siga o seu ano de maneira natural, mas experimente o sobrenatural. E é possível. E a primeira dica que nós temos no texto, para vivermos de maneira natural e experimentarmos o sobrenatural, é que quando na vida naturalmente falando, você ficar decepcionado, não permita que os insucessos da vida terrena tornem você indisponível para as necessidades do reino. Jesus falou assim: ô Pedro, me empresta seu barco. E ele falou: toma, Senhor, é todo teu. Ele estava frustrado, cansado, a noite toda tentando pescar. Eu tento imaginar o cansaço deles, de enfrentar noite inteira o mar e não pescar. Já é manhã, estão lavando as redes. Jesus chega e fala: me empresta seu barco. A frustração da noite de insucesso não tornou ele indisponível para emprestar o barco para Jesus. Por mais que a vida te machucar, não fique indisponível para os propósitos de Jesus. Eu li que um professor, ensinando em sala de aula para os seus alunos vocacionados, e ele dizia sobre a necessidade de, independente das circunstâncias da sua vida, você estar disponível para viver os propósitos de Deus. E no fundo da sala tem um aluno machucado, ferido, decepcionado, não querendo dar continuidade aos estudos, à chamada, à vocação. E o professor incentivava: por mais que a sua vida terrena esteja dando errado,
Não fique indisponível para o que Deus tem para você, porque Deus não precisa de tempos favoráveis para cumprir as promessas que Ele te fez. Aquilo entrou como uma flecha incendiada no coração do aluno. E a narrativa conta que ele levanta e grita em sala de aula: atenção, professores e alunos, vocês podem me ver levantando ou de pé, mas nunca me verão deitado. Eu sempre estou disponível para o que Deus tem para mim. O Pedro estava frustrado, cansado, machucado, mas ele estava disponível para os propósitos de Jesus. Quer o sobrenatural numa vida natural? Se a vida natural te machucar, ainda fique disponível para os propósitos de Deus sobre a sua existência. Algumas pessoas deixam de estar disponíveis para a adoração, porque está decepcionado com a vida profissional. Se a vida secular piora, isso não pode atrofiar você para os desígnios de Deus. É natural que o ano que vem possa acontecer algo que te faça chorar, que te machuque, que te coloque para baixo. Mesmo em meio a tudo isso, levante a cada dia e fala para Jesus: eu estou disponível para ser usado na tua obra. Eu estou disponível. Aquilo que eu tenho como recurso está disponível para ser usado pelo Senhor. Nunca permita que as frustrações da vida terrena coloque você indisponível para ser usado por Deus. O Pedro poderia dizer assim: não, eu não estou bem hoje, viu? Senhor, arruma outro barco. Eu estou cansado, passei a noite acordado, eu estou decepcionado. Mas quando Jesus quis, na hora ele falou: pode usar, Senhor, é todo teu. Fique disponível. O sobrenatural alcança o natural quando pessoas estão frustradas, mas ainda estão disponíveis para ser usadas por Deus. Seja o que for que venha sobre nós, nós estamos disponíveis para o reino de Deus. Seja o que for que a vida nos reserva, ou que a soberania divina quer que nós venhamos atravessar, nós estamos disponíveis para emprestar o barco para Jesus e dizer: não está dando certo comigo, mas se o Senhor usar, dá mais certo. Trabalhei com ele a noite toda e para mim foi decepção, mas com o Senhor vai dar certo. Usa, Deus. Deus pode te dar um tempo de fracasso. Sabe o que eu fiquei pensando hoje enquanto li esse texto? E se Jesus chega e o barco está cheio de peixe? Não dava para ele usar o barco. E se ele estivesse na primeira tentativa da noite, na primeira vigília da noite, enchido o barco de peixe, eles iam recolher para casa. Quando Jesus chegasse pela manhã, nem eles e nem o barco estavam ali. Como Jesus tinha reservado um milagre para amanhã, ele deixou uma noite de insucesso. Ele segurou eles no fracasso, até ele chegar, usar o barco vazio, porque a noite foi de insucesso. Deus tem seus meios de trabalhar. Deus é soberano em toda circunstância. Ele pode deixar o barco vazio a noite toda, porque ele está chegando pela manhã. E ele precisa dele vazio, para poder trazer o sobrenatural no natural. Continue disponível para o Deus eterno. Continue disponível para o reino de Deus. Não atrofie os teus chamados por causa da amargura da vida. Diga para Deus: eu ainda estou disponível. Eu pensei hoje quando Gideão guerreava com os homens. E diz a Bíblia que os homens cansaram e continuaram lutando. E o texto diz assim: estavam cansados, porém ainda lutavam. Faça isso. Mesmo cansado, continue lutando. Mesmo decepcionado, continue lutando.
Jesus Cristo pode precisar de você no pior momento da sua vida. Jesus Cristo pode chamar você na dor mais aguda da sua existência. Diga para Ele: não está funcionando comigo, mas está disponível para ti. Usa, Deus, para a glória do teu nome. Que Deus te dê um ano assim. Que em 2020, a cada dia de insucesso, você continua disponível para o reino de Deus. Multiplica, faz milagre, traga o sobrenatural no meu mundo natural, Deus. A segunda dica que nós temos no texto: vivendo uma vida natural e experimentando o sobrenatural, é que vai ter hora que você vai ter que viver por fé e não por aquilo que você está vendo. Irmãos, eu estava estudando a geografia do Mar da Galileia, e lá não se pesca de rede durante o dia. Só se pesca de rede no Mar da Galileia à noite. Eles lançam rede noite toda e não pesca nada. Jesus chega, ensina, já é 9 horas da manhã, 10 horas. Jesus fala assim: lança a rede agora em alto mar. A razão diz assim: não se lança a rede durante o dia. A ordem de Jesus é assim: lance a rede agora. Eles vão ter que escolher: vamos pela razão ou vamos pela fé? O Pedro fala: Jesus, racionalmente, eu trabalhei noite toda e hoje não está para peixe, mas eu vou sacrificar a minha razão no altar da fé e obediência à tua palavra. E porque o Senhor está falando, eu sacrifico o que eu penso para ficar com o que o Senhor me diz. Eu estou indo lançar a rede. Quer viver o sobrenatural numa vida natural? De vez em quando você vai ter que sacrificar a razão e continuar por fé. De vez em quando você vai ter que sacrificar o que você pensa e continuar por fé. Eu testemunhei aqui uma vez pregando. Eu vi o meu pai sacrificando a razão no altar da fé. Quando nós mudamos da região do São Tomás para a região do Industrial, e estávamos numa crise muito grande, comendo chuchu e macarrão. E eu lembro o meu pai conversando com a minha mãe, dizendo assim: ou eu dou o dízimo, ou eu faço uma compra para esses meninos comer alguma coisa. E a minha mãe disse: dá o dízimo, Geraldo. Sabe o que é isso? A razão diz assim: o senhor é um pai de família, seus filhos estão comendo chuchu e macarrão. Vai no supermercado e compra um arroz, um biscoito, uma carne. A fé diz assim: dá o dízimo, deixa Deus prover. Fomos recebidos aquela noite na região do Industrial. O pastor era o pastor Manuel Luciano. Depois que nós fomos embora para casa, o pastor Manuel Luciano vai orar. E ele fala assim: Deus, obrigado por ter enviado o irmão Geraldo e a sua família. Obrigado por trazê-los para congregar conosco. Deus fala assim com ele: vai no supermercado amanhã, faz uma compra e leva na casa do meu servo. Eu me lembro quando criança, um golzinho quadrado encostou em frente à minha casa. O pastor Manuel Luciano e o tesoureiro da época. E ele abre o porta-mala. Tinha biscoito, tinha iogurte. A vida é natural, mas dá para experimentar o sobrenatural. Sacrifique a razão no altar da fé, obedecendo a Jesus. A fé é isso. Eu entendi João dizendo: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ela vence, irmãos. Se nós entrarmos o ano cheio de fé, não importa o que vem, a fé vence. Ela acredita quando a razão diz desacredita. Ela espera quando a circunstância diz perca a esperança. Ela persevera quando tudo diz para.
A fé é a nossa vitória que vence o mundo. É por isso que nós estamos aqui. Eu fico pensando que gostoso que é o sentimento da virada. De um lado, obrigado Deus por tudo. Do outro lado, me encha do Espírito Santo para viver mais um ano. A lágrima do clamor da gratidão mistura com a lágrima da dependência para mais um ano. A fé vai triunfando para a glória de Deus Pai. Quando a vida te esmagar, obedeça por fé. Abre mão do que você pense. Passe a viver um pouco daquilo que você crê e não do que você está vendo. Faça igual Pedro. Segundo o meu entendimento humano, não tem jeito mais. Eu já estava lavando as redes, mas já que o Senhor mudou pela tua palavra, Ele está dizendo, eu não acredito, mas eu tenho fé no que o Senhor fala. Eu não acredito, mas eu tenho fé na tua palavra. Eu estou indo lançar a rede. Lança a rede de novo pela fé. Ore de novo pela fé. Congregue de novo pela fé. Aleluia. 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 Aí eu entendi o escritor aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A fé não é para mim ter. A fé não é para mim conseguir. A fé é um fundamento do que eu ainda estou esperando. Ele espera que vai dar certo, mas ele não tem. Ele não está vendo o barco cheio, mas ele tem fé. A fé é um fundamento que dá para esperar. Não é que eu consigo, é que eu espero. No que eu espero, a fé manifesta e me dá o que eu estou esperando. Mas se não me der, não é fé para conquistar, é fé para esperar. Oh, aleluia. Tem muita coisa que Deus não te deu esse ano e você está aqui agradecendo o ano. É fé. Porque a fé torna a lançar a rede. Tem muita coisa que você pediu e Deus não te ouviu. E você está aqui agradecendo por um ano. Por quê? Porque a fé dá condição de esperar com fundamento. Não é porque eu tenho, eu espero sem ver. Basta ter a fé e não precisa ter os resultados. E enquanto vive o natural por fé, de vez em quando ela traz o sobrenatural para o mundo natural. Tem hora que Deus faz isso. Tem hora que Deus vem na sua vida natural e pede você para obedecer por fé. Pede você para lançar a rede de novo. E aí vai precisar de muita fé. Quando você olha Hebreus 11, depois que ele define, ele começa a trazer uns exemplos de fé. E ele diz assim, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Fé para adorar. Ele continua e diz, pela fé, Enoque andou com Deus. Ele vem na geração de Noé. E ele anda com Deus dos 65 aos 365 anos. O que é isso? Fé para andar com Deus. Depois ele diz, pela fé, Noé construiu uma arca. Irmãos, ele trabalhou mais de 100 anos no projeto. O que é isso? Fé para trabalhar e ninguém crê e você trabalhar sozinho. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. O que é isso? Fé para entregar o que Deus te deu, sabendo que quem te deu pode te devolver da cinza. Pela fé, deixar o Egito sem saber para onde ia. Pela fé, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou o trono e o poder do Egito. O que é isso? Fé para renunciar. Tudo que o homem quer é dinheiro, trono e glória. A fé faz o Moisés renunciar a tudo isso. De vez em quando, irmão, a fé vai exigir que você simplesmente continue trabalhando igual Noé. E se precisar trabalhar 100 anos, trabalha sozinho 100 anos. Ninguém acreditou com ele. Ele acreditou sozinho, até que Deus mandou a chuva. A fé é esse elemento que trabalha sozinho, que adora sozinho, que acredita sozinho. Ou quem pode adorar a Deus essa noite por essa fé que brilha. Para
precisar de fé. Alguém diz que não se pega uma colher de arroz e traz na boca se não tiver fé. A vida é natural. A rotina é totalmente natural. Mas de vez em quando, você tem que pegar a razão e sacrificar. E ir por fé. A fé gera milagre. Terceira dica para viver o sobrenatural em um mundo natural. Quando Deus te abençoar, derrame isso sobre o outro. Quando Jesus encheu o barco de Pedro, sabe o que ele fez? Chamou os discípulos e falou: João, traz seu barco aqui. O que eu estou vivendo cabe no seu barco. Só faz sentido Deus nos dar um ano sobrenatural se for para derramar no barco do outro. Só faz sentido um ano rico da presença de Deus se for para derramar no barco do outro. Um dia um pastor falou assim para mim, eu tinha acabado de falar numa escola bíblica, e ele falou assim para mim: você indica livro o tempo todo? Eu falei: sim, eu indico o tempo todo, e se eu ler e for bom demais, eu coloco nas redes sociais. Aí ele falou assim: as pessoas descobrem sua fonte. Ô irmão, se a fonte jorrar em você, é para o outro conhecer a fonte. Quando o barco de Pedro ficou cheio, o de João também ficou. Só faz sentido Deus nos dar um ano sobrenatural se esse sobrenatural atingir a vida do outro. Não tenha medo de derramar. A fonte que te deu tem mais. A fonte que te enche tem mais. Deus nunca investiu em alguém na história para o fim ser esse alguém. Sempre que Deus investiu em alguém, Ele estava pensando no outro. Quando Ele chama Abraão, a promessa é das mais grandiosas que alguém poderia receber na vida debaixo do sol. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Aí vem o propósito de Deus que é maior que Abraão: e em ti farei bendita todas as famílias da terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou escolhendo a sua casa para derramar em todas as outras casas. Eu estou escolhendo a sua família para abençoar todas as famílias da terra. Oh, aleluia! Se Deus te der um milagre, faça desse milagre uma fonte para jorrar, para outros viver o milagre. Chama alguém e diz: o que está caindo no meu barco, colhe e coloca no teu. Todas as vezes que Deus investe em alguém, Ele está pensando no outro. Nunca Deus fechou com um indivíduo. Quando Ele leva José e faz dele governador, Ele está pensando do povo de Israel ter comida em tempo de fome. Quando Ele levanta Moisés com autoridade para estender a mão e o mar se abrir, o propósito dele é maior do que Moisés. Ele quer tirar o povo de Israel da mão do Egito. Quando Ele ressuscita o filho dele e faz assentar no trono de glória, Ele está pensando na salvação da igreja, mediante o sangue do filho que Ele sacrificou. Deus abençoa um pensando no todo. Se tiver milagre na sua casa, faça respingar no campo de missões. Se tiver milagre na sua vida, faça respingar na igreja. Se tiver unção na sua vida, deixa essa unção tocar em alguém. Deus coloca nenhum pensando no outro. Oh, aleluia. Encha o barco de alguém com aquilo que Deus te deu. Encha a vida de alguém em 2020 com aquilo que Deus te deu. Vire uma fonte que jorra. Vira alguém que compartilha o que Deus dá. Vira alguém que distribui a vida. Só faz sentido Deus abençoar nós se a bênção for chegar no outro. Só faz sentido Deus investir em nós se nós formos derramar ano inteiro na vida do outro. Chama alguém para desfrutar do que Deus está te dando. Quando Deus chamou Ezequiel, eu gosto disso. Que Deus fala assim com Ezequiel: ô Ezequiel, escuta,
Eu tenho uma casa rebelde. Olha isso, irmão. E eu tenho um povo de semblante duro. Ezequiel, eles vão olhar para você, vai parecer escorpião te olhando. Olha o que Deus avisou para ele. Vai ser como se fosse serpente te olhando. Mas, Ezequiel, eu estou te chamando, porque eu quero que você entregue uma palavra para eles. Sabe o que eu estou dizendo? Eles é desse jeito e eles é maior que você ainda. Não estou te chamando por causa de você, eu estou te chamando por causa deles. A congregação foi descrita como serpente e escorpião, mas Deus estava levantando alguém para falar com ela. Deus só investe se for para abençoar o outro. Oh, aleluia. Quanta gente você abençoou esse ano? Quantas pessoas você tocou esse ano? Quantas pessoas você derramou o que Deus te deu esse ano? Eu contei um dia desses pregando que eu queria uma experiência assim com Deus, irmão. E tem dia que é aquele dia que Deus fala: vamos ver se você vai sacrificar a razão no altar da fé. Eu acordei de manhã e falei assim para Deus: Deus, se tem alguém que está duvidando do cuidado do Senhor, está pensando que o Senhor não se importa mais, tem alguém que orou essa noite e falou assim: o Senhor não importa comigo. Eu quero ir na casa dessa pessoa hoje, como é o Senhor que está indo lá. Eu quero dar um abraço e essa pessoa vai sentir que é o Senhor abraçando. Se tem alguém desesperado dizendo que o Senhor não se importa mais, eu quero ser o canal que o Senhor mostra para ela que o Senhor se importa. Aí tinha uma pessoa me devendo 2.500, igreja. Deus não sabe brincar, Deus é sério. Aí falou assim comigo: vai lá e avisa para minha filha que não precisa pagar os 2.500. Eu falei: não, Deus está de brincadeira. Eu continuei orando e Deus mandou eu avisar para a irmã que me devia que não precisava pagar. Quando eu fui ter com ela, ela: não, porque está para sair um negócio, eu vou te... Não, você não está entendendo, irmã. Deus mandou dizer que não precisa pagar. Escuta, irmã, é Deus, não sou eu. Josué, estava igual Pedro, irmão. Eu não posso fazer isso não, mas pela tua palavra. Oh, aleluia. Bendito seja o Deus de Israel. Fui lá e doei, e orei, deixa para lá. Deixa para Jesus pagar. Aí eu viajei para ministrar na escola bíblica lá em São João do Manteninha, no pastor Osiel. E aí o outro orador faltou. Eu falei 2 horas sábado de manhã, 2 horas sábado à tarde, e preguei sábado à noite, e falei 2 horas de manhã no domingo, falei 2 horas no domingo à tarde, e preguei domingo à noite. Você pegar uma escola bíblica do início ao fim, dia inteiro, só você. Porque o outro orador não foi. E aí, ele falou assim: meu filho, Deus mandou eu te dar tudo que eu tenho aqui, do outro orador e o dinheiro que nós temos. E me deu 6.500. Mas só faz sentido se atingir o outro. Não segura no seu barco que Deus te deu, porque se ele encheu uma vez, ele enche de novo. Vamos viver o sobrenatural numa vida natural? Cada vez que Deus fazer um milagre, deixa esse milagre atingir alguém. Vamos compartilhar o que Deus está fazendo na nossa existência, para a glória de Deus Pai. Que você em 2020 vai vivendo uma vida natural. E de vez em quando a vida natural exige fé. Aí você coloca a fé em ação, o sobrenatural entra junto. Volta, tem milagre, compartilha, faz um culto, abençoa alguém, vida que segue. De vez em quando é uma noite que dá errada, é uma pescaria que dá errado. Aí Deus pede que você viva por princípio. Você coloca a fé em ação e continua obedecendo. Eu não estou crendo, mas é assim que a palavra diz. Eu não estou acreditando, mas é assim
assim que a Bíblia me manda. Eu não estou crendo em nada, mas é assim que Deus manda eu fazer. A fé te dá condição de obedecer quando você não está acreditando. A fé te dá condição de fazer quando você não acredita mais. De repente, o sobrenatural entra na vida natural, porque na vida natural teve fé, honrando a palavra de Deus. É a fé honra a Deus, Deus honra a fé. Você lança a rede, aquilo que só deu errado uma vida inteira, de repente começa a dar certo, e você chama alguém, vem viver comigo o que Deus está fazendo na minha vida. Que 2020 seja um ano natural, mas cheio de sobrenatural. Quem pode adorar, magnificar e exaltar o nome do Senhor? Milagre maior não é o da pesca. Milagre maior é ele olhar para Jesus e falar: eu não sou digno dele. Nós precisamos de milagre que nos leve a conhecer Cristo melhor. Não é um milagre triunfalista que faz o homem ser o significado. É um milagre cristocêntrico que faz quem vive apaixonar por Jesus. Oh, aleluia. Ele não ficou encantado com a quantidade de peixe. Ele ficou encantado com Cristo que fez o milagre. Ah, que Cristo venha te encantar. Tudo bem que Ele vai te dar um emprego, ou uma cura, ou um carro, tudo bem que Ele vai fazer um milagre natural. Mas quando Ele resolver algo na terra, não valoriza o peixe, valoriza Ele. Valoriza Ele, é maior do que aquilo que Ele está te dando. É possível viver o sobrenatural na vida natural. Porque com Jesus, irmãos, tem um negócio que só Ele faz. Uma das experiências mais lindas, meu pastor, que eu tive pregando, é que lá em 2009, eu resolvi ir para a cidade de Pescador e passar um ano com o pastor, uma semana com o pastor Cláudio. E o pastor Cláudio, ele é um trator, sabe, irmãos? Ele chegava em casa meia-noite, 5 horas, ele estava orando no templo, e ele me acordava: vamos lá, José, vamos lá orar. Eu resolvi passar uma semana com o pastor Cláudio. E eu estava pregando um dia, num culto, numa comunidade de índios. Entrou um homem tonto com uma sanfona, a esposa tonta e 3 crianças. Ele incomodou o culto o tempo todo. Eu preguei com dificuldade. Mas quando eu fiz o apelo, ele veio e aceitou Jesus. E ele estava embriagado. A esposa embriagada. 3 crianças sujas. E aí Deus me usou para falar assim com ele: meu servo, estou te libertando hoje. Vou fazer de ti um obreiro da minha casa. Os anos passam, foi 2009. 2017 eu fui pregar lá na Comadre de Vardo, no Vale do Aço. E quando eu estou indo para o almoço, vem um irmão que então, pastor, tira uma foto comigo. E a esposa dele atrás, eu falei: tiro, meu querido. E ele falou assim: o senhor não lembra de mim? Eu falei: não lembro. Ele falou: você lembra do tonto com a sanfona que entrou no culto? Era ele, irmão. Ele falou: eu estou aqui na convenção, pastor, e eu vou ser consagrado a presbítero. Quem sabe aquele dia ele pensou assim: eu não sou digno dos crentes, eu não sou digno de Jesus, eu não sou digno de Deus. Igual Pedro, quando Pedro viu o milagre, ele falou: afasta de mim, eu não sou digno. Jesus falou assim: você é pescador de homem, mas você vai ser pescador. Você é pescador de peixe, mas você será pescador de homens. Só Jesus pode chegar perto de alguém e falar assim: tu és, tu serás. Oh, aleluia. Não duvide dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que Deus vai fazer dela. Milagre é isso. Jesus chegando perto de um Pedro que está dizendo: afasta que eu não sou digno. E ele fala: tu és pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homem. Oh, tu és, tu serás. Bendito seja o Deus de Israel. Tu és, tu serás.
Só Ele pode chegar perto do moribundo e dizer: tu és pecador, mas tu serás uma pessoa que eu vou usar poderosamente no meu reino. Quando Ele te chamou, não era o que você poderia oferecer, era o que Ele ia te oferecer. Ele está dizendo: eu sei quem você é, mas eu sei quem tu serás. A minha alma encheu um dia desse, passeando na Bíblia e pensando: tu és, tu serás, tu és, tu serás. Quem que tu és? Eu sou Paulo, perseguidor da igreja, faço os crentes blasfemar de Jesus, arrastando eles pelas ruas. Eu persigo esse caminho até a morte. Eu dei meu voto para o Estevão ser morto. Quem que tu serás? Ananias, e vem aí com uma profecia, irmão Saulo: o Senhor que te apareceu me mandou para você ficar cheio do Espírito Santo. Quem que tu és? Perseguidor de igreja. Quem que tu és? Quem que tu serás? Plantador de igreja. Quem que tu és? Eu sou Abraão, estou com 75 anos, peregrinando para lá e para cá. Quem que tu és? Sou Abraão, estou com 90, minha mulher tem 80 e ela é estéril e meu corpo amorteceu. Quem que você é? Sou Abraão, tenho 99, ela 89, vai herdar aqui em casa da Marcena Eliezer. Eu estou vendo que eu vou descer a sepultura sem filho. Quem que tu serás? Estou com 100 anos, Deus visitou minha casa e eu serei pai de uma grande nação. O maior milagre que Deus faz na vida humana é tirando do tu és e levando para o tu serás. Tu és, tu serás, tu és, tu serás. Quem pode adorar no final de 2019 pelo tu serás? Pelo tu serás. Vai vivendo a vida natural. De vez em quando o sobrenatural vem e Deus fala assim: tu és, tu serás. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória.